Na palestra do Paulo Hermann, né, naquela noite, inclusive, a São José trouxe aqui na frente da sede da Sicredi Noroeste o novo tanque graneleiro deles, que inclusive parou o trânsito aqui, a gente achava que era uma coisa gigantesca, né? Então os maquinários, eles estão cada vez mais gigantes. Aquele que tava aqui na frente aquele dia, Isso. aquele ali acho que é o menor da São José Industrial. Menor tanque. Não. Não, é que na cidade tu vai pegar uma máquina agrícola, vai largar no meio, parece um troglodita, né? Mas no campo tem muito maiores. Até foi bem legal, eu fui no evento da São José que eles fizeram o lançamento dessa nova marca e da Grand Speed, e eles estão atendendo produtores do Mato Grosso com um tanque graneleiro bem grande. E na verdade o maquinário agrícola como um todo, ele cresceu muito em tamanho, em tecnologia, muito mesmo. E as pessoas às vezes ficam pensando que que todas essas máquinas estão fazendo, né? Então, não é apenas porque as lavouras aumentaram em escala, né? Elas aumentaram em produtividade muito. E o maquinário, ele trouxe uma maior qualidade pro grão. Então, assim, tu comparar um grão colhido por uma máquina antiga e um grão colhido por uma máquina mais moderna, é um grão diferente por N questões. Seja o desperdício, que o maquinário antigo, às vezes, ele jogava muito grão fora, que então era perdido, né? Por não tanta qualidade na operação, quanto a limpeza do produto final que chega. E a velocidade e a capacidade de produtividade disso tudo. Então, o Brasil é um país essencialmente agrícola, mas nós temos uma população, uma parte pequena da população que mora no interior e uma parte pequena da população que tem interesse de trabalhar no campo. Então a mão de obra ela é muito difícil. A nossa região nem se fale. Aqui, né, na nossa região noroeste, a indústria está crescendo e falta mão de obra, e o agro está crescendo e falta mão de obra. Então isso até é um convite. Pessoas venham trabalhar na nossa região. Precisamos de gente. E o maquinário, ele não tá aí para substituir a mão de obra de ninguém, né? Então a gente poderia continuar com máquinas menores, não teria problema, mas falta gente, então a gente precisa fazer com que as nossas operações dependam de menos pessoas, porque a gente não tem essas pessoas, né? E além de tudo, a gente precisa de pessoas com capacitação. Então a gente vê que os operadores, eles não adianta mais eles saber só dirigir e acelerar e frear e colher. Eles precisam entender de uma tecnologia que tem lá muitas telas dentro dessas máquinas e muitos botões, e não mais só alavanca, né? Então, o maquinário ele melhorou muito em qualidade, tecnologia, tamanho, permitindo com que as operações aumentem em escala e em produtividade. E até agora que você comentou e a gente conversando sobre o clima, né, que foi o assunto do nosso outro bate-papo, as máquinas precisam ser mais produtivas até para isso, para essa oscilação do clima, oscilação climática, para poder colher mais rapidamente, né, e inclusive armazenar de uma melhor forma, né. Então, falando um pouquinho, né, Paulo Hermann também trouxe que falta armazenamento, né, falta opinião sobre isso. Aquele dia ele trouxe as informações, números precisos, mas a gente sabe, até por andar aí nas lavouras, a gente sabe que existe um número muito baixo da colheita que está sendo armazenado dentro das propriedades, né? A nossa região, a gente tem o privilégio, digamos assim, de ter muitas empresas e cooperativas que estão próximas das propriedades e que conseguem nos auxiliar no armazenamento de grãos. Mas em outras regiões do Brasil, nem isso. Tipo, a distância da lavoura para o armazém é muito, muito grande. E depende muito do frete. Esse ano mesmo, agora tá tendo colheita de milho safrinha na região centro-oeste do Brasil, e as máquinas estão paradas na lavoura porque não tem caminhão para puxar todo aquele grão e não tem armazém com capacidade de armazenar todo aquele grão de milho que está sendo colhido. Então, isso gera um problema macro. O frete lá tá muito alto, tá mais alto o frete do que o preço do grão. E esse grão tá chegando, então, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são as regiões que consomem mais, um valor altíssimo, por uma questão logística. Então, o produtor tem uma capacidade menor de ditar o quanto ele quer
quanto ele quer que o grão dele tenha valor, né? Porque quem define esses preços tá fora da propriedade. Então, pega outros países, né, como Estados Unidos, maior parte do armazenamento está dentro da propriedade. E com esse armazenamento, o produtor tem uma capacidade de gerenciar, né, melhor quando que ele vai faturar o grão, quando que ele vai entregar, quando ele precisa colher. Isso acontece direto com nós aqui. A gente vai colher milho e a gente quer colher o milho o mais rápido possível para tentar entrar plantando um soja safrinha. Se tu depende de uma empresa terceira para fazer o armazenamento do teu grão, tu precisa esperar o milho baixar a umidade para tu não pagar uma taxa tão alta de secagem dessa empresa. Agora, quem tem armazenamento próprio consegue colher o milho antes, com 28% de umidade, porque ele está secando e armazenando na sua própria propriedade, já consegue plantar o soja antes. Então, o armazém ele gera N benefícios para o produtor. E numa escala larga, que seria, digamos que se o Brasil todo mundo tivesse mais armazém, eu acredito que a gente teria uma capacidade maior de ditar os preços do grão e também não sofrer tanto com custos logísticos de frete e de perdas, né? Por falta de ter onde guardar esses grãos. E a partir do teu conhecimento, né, como agrônoma, também produtora rural, a armazenagem só em armazéns, porque a gente vê também... Tem algumas lavouras que a gente vê parece em sacos, em bags. Como é que funciona? Existe esse silo bolsa, silo bag, que chamam. É uma tecnologia... Eu sei que era muito utilizada até na Argentina, até uma das principais marcas que tem desse silo bag é de lá. E isso pegou muito bem aqui, porque é melhor tu ter dentro desse silo bolsa do que tu ter do que tu deixar o grão a céu aberto, né? Obviamente que, como eu falei, na nossa região que pega garoa, chuva, umidade, não tem condição nenhuma de tu deixar o grão a céu aberto. Quando tu vai pro centro-oeste, eles conseguem deixar o grão a céu aberto porque tem um período do ano que simplesmente não chove, né? Mas aí tu tem perdas por rato, por animais, outros animais, insetos, toxina. Então, começa que tu perde qualidade de grão. Então, eu acredito que é uma solução, mas do meu ponto de vista de curto prazo. Obviamente, se o produtor não tá... se o cara tá descapitalizado, é melhor colocar num silo bolsa, né? Do que deixar céu aberto. Mas o armazenamento, seja em silo galpão ou em silo metálico, digamos, um investimento de longo prazo, né? E essas estruturas, elas duram para sempre, digamos assim. Tem que fazer manutenção, obviamente, mas é um investimento que vai te durar para sempre, tu vai estar utilizando sempre, né? Então é igual construir uma casa. E o produtor rural sabe, né, que o Sicredi, como assessor do produtor rural, né, sempre preocupado, disponibiliza essas linhas de crédito também, né, para armazenagens, né, para armazéns. Então, Pronamp e demais aí, que é chamado de PCA, né, que a gente conhece, né, até 12 anos para pagar, e o Pronaf tem até 10 anos. Então, o produtor pode estar entrando em contato com a sua agência e também, bem isso, na parte da construção, daqui a pouco tá construindo, né, o armazém que financiou, pode estar fazendo o silobag, que, como tu comentou, isso. Existem vários projetos, de silos. Até existia um tempo atrás um projeto de silo de pequena escala para pequenos produtores, que foi um projeto desenvolvido, se eu não me engano, pela Emater ou pela Embrapa, de pequenas estruturas de armazenamento, dando uma garantia até para produtor que tem algum tipo de necessidade de guardar alguma semente de soja ou de trigo, ou de mesmo fazer um armazenamento pensando em venda de grãos. Então, ideias, projetos... tem muita possibilidade. Se tem recurso financeiro, melhor ainda, né? Ainda mais se tiver um longo prazo para pagar. Então aí pode pensar, né? Então tudo isso é a gestão da sua propriedade, né? O produtor muitas vezes vem aí pro custeio, enfim, e não pensa naquela parte do investimento. Então o maquinário, o armazém é um investimento muito importante, né? Como tu comentou, um maquinário muito pela mão de obra escassa e também pela qualidade que tem agora, né? E se falando também em plantio, né, a gente tem uma mudança muito grande na maneira como, por exemplo, os tratores e plantadeiras eram lá há muitos anos atrás. Então a tecnologia ela vem evoluindo muito rápido. E aí você ter maiores produtividades na lavoura depende muito de uma qualidade de plantio.
Obviamente que tu consegue ter, sim, um plantio de altíssima qualidade com, por exemplo, uma plantadeira antiga, mas você tem maiores possibilidades com as tecnologias que vieram surgindo pela frente. E Que isso agora já coloca tudo junto na plantadeira, existe possibilidade de você fazer taxa variável de semente, e isso em plantadeiras de pequena escala e de grande escala. Então, as marcas de maquinário, elas estão trazendo tecnologia embarcada em maquinários de todos os tamanhos, não é só para grande produtor. Isso é muito interessante e traz também uma possibilidade do pequeno produtor tá trabalhando. Muitos casos tu vê assim, pequeno produtor é só pai, mãe e filho na propriedade. E aí tu tem então pouca mão de obra. E como é que tu gerencia? Às vezes eles ajuda a vizinha a plantar, ajuda a vizinha a colher, ajuda a vizinha a pulverizar. Então, eu sei que tem essas linhas no Pronaf, né, para agricultores menores com taxas de juros especiais. E se consegue um maquinário de boa qualidade que encaixe nessas linhas de crédito, vale com certeza a pena o investimento. Eu acho muito legal quando eu vejo um pequeno produtor andando num trator novo, gabinado, com ar-condicionado, porque a gente sabe o quanto, né? Eu sou de Boa Vista do Buricá, é um município que é muito forte o leite e a suinocultura, e que tem produtores que plantam áreas não tão grandes, mas tem muito produtor forte lá, que tá tecnificando, melhorando o maquinário. Aí um cara que passou uma vida inteira, às vezes já é terceira, quarta geração da agricultura, fez todo o trabalho à mão, depois foi para um trator que não tinha gabine, desde plantio, imagina fazer a pulverização em trator sem gabine, tem muito isso ainda. Mas aí tu pegar tratores pequenos, gabinado, com ar-condicionado, com piloto automático, com GPS, então a agricultura tá louco, tá se modernizando muito em todas as escalas. E a gente vê isso também por ti, pela nova geração, também, né, de agrônomos, de técnicos agrícolas, de filhos de agricultor querendo voltar para a agricultura muito por isso, né? Eu digo que a sucessão familiar, ela tem alguns fatores que são chave, né? Muito é o pai fazer força para que o filho fique ou que o filho volte, né? Não é, muitas vezes a gente sempre coloca, porque o meu piá não quer voltar, né? Mas na verdade o quanto que o pai fez força para o filho voltar ou ficar na propriedade, né? Então é uma via de mão dupla. E também a questão da tecnologia, porque hoje quando o agricultor ele volta o sucessor volta para o campo ou fica no campo, ele sabe que o trabalho ele é tão duro quanto, óbvio, a agricultura ela tem uma questão de tu estar trabalhando com uma coisa manual, digamos assim, mas é muito mais fácil, né? A gente tem acesso à informação, então tu consegue buscar tecnologia, conhecimento de maneira bem mais fácil e democrática, e também tem a questão da tecnologia que te facilita tudo, desde ferramentas digitais que vão te auxiliar na gestão, até as ferramentas tecnológicas que estão no maquinário. Então eu acho que quem é sucessor do agro e que não cogita ficar no agro precisa repensar, né? Principalmente pensando também no valor da terra. A nossa região, o custo da terra é muito alto. Então, 1 hectare vale muito dinheiro. Então, quantos anos uma pessoa precisa para pagar uma terra que ela for comprar agora? Agora, quem já tem, se desfazer disso, então é quase como se é quase que um pecado tu abrir mão desse patrimônio que por muitos anos a tua família construiu. Então, eu sou uma grande incentivadora para que os jovens fiquem no agro. E só vai ficar quem se tornar cada vez mais produtivo, mais eficiente, né, na maneira financeira, né, e que consiga agregar tecnologia para ficar no campo. A gente vê muito isso, né? Inclusive o sistema todo, né, financeiro, também se modernizou. Então agora os produtores rurais nem precisam ficar vindo aqui, né, na Sicredi, não precisam trazer muitos papéis, é tudo tecnológico. Até os projetos do Plano Safra 2023-24 estão vindo dos técnicos digitalmente. Então hoje em dia também, né, com o celular na palma da mão, né? O que seria da minha vida sem um aplicativo do Sicredi? Não sei o que seria, né? Porque a gente faz tudo ali. Isso, então, e daí também você tá no trator e tem um 4G, tem uma internet, já tá fazendo transações, já tá conversando com o teu gerente ali no WhatsApp, com né? certeza. Então a gente tem também essas facilidades, né, numa instituição financeira também como a nossa, que tá presente,
e vai também na lavoura. Então, assim, tudo justifica e ajuda para que o futuro, que a gente continue rural, que a gente continue crescendo, claro, urbanamente também, porque a gente precisa, né? Mas o futuro rural aí, que os filhos, que os netos, mas e que é colono gosta de vir no banco uma vez na semana, naquele dia que chove, né? Com certeza, tem o cafezinho. Exato, e que as agências estão ficando cada vez mais bonitas e mais confortáveis com esses banquinho legal, não é mais aquelas cadeiras, aquela fila indiana no banco. Então é tudo mais conversado, daí tu tá ali no banco, tu toma um café, tu troca uma conversa, o gerente já te atende, o gestor da tua conta já te atende e fica tudo mais fácil. Porque se acabar com as agências, aí não vai ser mais o Sicredi, né? Não, com certeza que não. A gente gosta muito de receber, então esse nosso atendimento presencial, que a gente chama hoje de Physital, né? Porque a gente traz soluções dos seus problemas no digital e quer, né, que vocês venham até as nossas agências pra gente assessorar. Então, muito isso, né, Gabi? A gente tem uma assessoria financeira, uma assessoria jurídica, uma assessoria de investimentos. Então, o produtor pode vir para conversar sobre N assuntos, né? Seguros, consórcio, pensando nessa gestão da propriedade. Também é muito importante, né? Com certeza. É uma mão que a gente dá, porque a gente tá muito preocupado lá na lavoura com a operação, o nosso dia a dia. A gente pensa no plantio, na pulverização, na colheita, no maquinário, e às vezes a gente não tá tão atento nessas questões que a gente chama de fora da porteira. Então, e são nessas situações que parceiros como o Sicredi nos auxiliam na tomada de decisão. Porque muitas vezes o agricultor, eu mesmo, né, dentro do nosso negócio familiar, não sou eu que tomo conta dessa parte financeira, é mais a minha irmã que cuida muito disso. E eu não tenho tanta noção de como que funciona. Então, como é bom quando tu vem assim e conversa e alguém te explica, não, eu tô pensando em trocar minha máquina, como é que funciona? Então, faz parte de encontrar um técnico que auxilie na parte de projetos e também o pessoal da Sicredi trazendo essas informações aí, não, quer construir um armazém? Tem essa possibilidade. Tu é um produtor que quer trocar maquinário? Então, peraí, vamos ver. Será que tu consegue pegar uma coisa aí na linha do Pronaf? Ou será que, né, vamos conseguir buscar um juro mais barato? Vamos buscar possibilidades. Porque dinheiro, recurso, eu sei que tem. A questão é onde que o produtor vai se encaixar para conseguir melhor essa situação, né? Com certeza. E também pensando a longo prazo, falando de futuro, né? Tem linhas de consórcio. Inclusive agora estão com linhas muito boas, até com desconto. Para quem tá capitalizado, para quem pensou no futuro também pode, né? Para trocar para o ano que vem, para fazer outros tipos de investimentos. Né? Então, acho que para maquinário e investimentos, quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Eu acho que vai na mesma linha de tudo que a gente vem falando agora. Investir em armazém, investir em maquinário e renovação de frota, né? Então, sempre tem que ser avaliado por que você vai trocar. Então, a gente não pode utilizar o maquinário como se fosse um carro de luxo. Então a gente tem que trocar o maquinário, né? Trocar do mais antigo pelo mais moderno, porque ele vai nos agregar alguma coisa em produtividade, porque a gente tem condição de buscar uma verba de investimento através do Sicredi que vai fazer a gente pagar com tranquilidade essa renovação da frota. E lá no final vai incentivar o meu filho a ficar na lavoura porque ele tem um maquinário mais moderno. Então tem que pensar no contexto como um todo, porque a máquina vai te trazer mais produtividade, mais tecnologia e ter uma condição boa de estar fazendo o pagamento disso. E em termos de armazém, na mesma linha. Eu acho que é um pensamento macro para todos os agricultores começar a investir não apenas na compra, arrendamento de terra, mas não deixar de começar a pensar em fazer um armazém próprio, porque eu acredito que no longo prazo vai ser um benefício para toda a agricultura brasileira se nós tivermos mais armazenamento dentro da propriedade.